Boa tarde a todos. É um prazer, mais uma vez, estarmos aqui no nosso projeto, né, História nas Redes. Esse é o projeto, ele foi concebido por mim, né, professor Sebastião Pimentel Franco, juntamente com mais 3 orientandos, ex-orientandos, né, 2 orientandas e um ex-orientando, o professor Leandro Quintão, do IFES, a Cíntia Moreira Costa, que é servidora da UFES e faz o doutorado em História na UFES, e a Jory Scóforo, que trabalha no Arquivo Público e que também faz o doutorado, né, no programa de pós-graduação de História da UFES. Né? Esse projeto tem como objetivo divulgar a história, né, do Espírito Santo, e essa é o nosso 19º encontro, né, sendo que para este ano estão previstos 26 encontros, né, e no ano que vem nós vamos pensar o que nós vamos fazer. Bom, a gente queria fazer alguns agradecimentos, como de praxe, em primeiro lugar, aqueles que estão sempre conectados conosco, aqui assistindo as nossas lives. Queria agradecer a Pró-Reitoria de Extensão, né, no nome do professor Renato Rodrigues Neto, que nos disponibiliza esse canal para que nós possamos fazer as nossas lives, né, tendo em vista que essa ação que nós desenvolvemos é um projeto de extensão da Universidade Federal do Espírito Santo. Então, para o dia de hoje, as nossas convidadas, a Carolina Dias da Cunha e a Margarete Farias de Moraes. Né? Hoje, coincidentemente, né, é o dia do arquivista, né, e a temática do nosso encontro hoje é a documentação da Inspetoria de Higiene do século XIX, né, do Espírito Santo do século XIX, e nada melhor do que no dia do arquivista a gente está fazendo esse encontro, que não foi intencional, confesso que não foi. Né? Bom, as nossas convidadas de hoje é a Carolina Dias da Cunha. Carolina é graduada em Arquivologia pela UFES. Atualmente, ela também faz o curso de graduação em História, e ela é mestre em História também pela Universidade Federal do Espírito Santo, e pelo programa de pós-graduação em História. A professora Margarete Moraes, ela é graduada em História pela UERJ, ela também é graduada, né, bacharel em Arquivologia pela Unirio, ela é mestre em História das Ciências pela Koch Fiocruz e doutora em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da UFES, e o pós-doutorado dela foi na UFBA, na Universidade Federal da Bahia, e ela atualmente é professora do curso de Arquivologia da UFES. Queríamos agradecer as pessoas que estão conectadas conosco aqui, a Jória, a Ivana, o Marcelo, a Maria Tomás, o Cieldo, o Leonardo Sartório, Leandro Martins. Nós vamos falando todo mundo que for aparecendo aqui, agradecendo, né, a Marlene Martins de Oliveira, que acabou de chegar. Bom, queria imensamente agradecer a Carolina Dias e a professora Margarete Moraes por ter aceito essa empreitada, por terem se disponibilizado a conversar aqui conosco sobre esse tema tão interessante, tão instigante, que pode, né, a partir desse conhecimento que vocês vão ter hoje, despertar aí o interesse de outros pesquisadores em relação a essa documentação da Inspetoria de Higiene do Espírito Santo, que hoje, né, se encontra no Arquivo Público, né, e do Estado do Espírito Santo, e está lá à disposição dos pesquisadores. O professor Jositiel acabou de entrar, e a Cíntia, que é também uma das mentoras desse projeto, também está aqui conosco. Bom, nós vamos dar início, então, a Carolina Dias da Cunha para começar a sua fala, e depois a gente passará à professora Margarete Moraes. Carolina, você com a palavra.
Boa tarde a todos, boa tarde, Sebastião. Carolina, só um segundinho. Margarete. Margarete, desculpa então, falha minha. A professora Margarete vai começar e a Carolina vai encerrar. Desculpa aí a minha falha. Margarete, você com a palavra. Tudo bem. Tá joia. Obrigada, professor Sebastião, obrigada à organização, né, do grupo de vocês. A história da saúde é algo que me interessa, eu trabalho na saúde desde que eu saí da graduação, então, e trabalhei na área de saúde em várias facetas e várias instâncias, né? E a história da saúde, a gestão da informação em saúde, a história da educação em saúde, a educação em saúde são meus objetos de pesquisa e trabalho hoje, né? E o meu trabalho nesse projeto da Inspetoria de Higiene do Espírito Santo está nesse contexto, né? Está no contexto do meu grande interesse pela história da saúde, né? Coincidentemente, como o professor Sebastião falou, hoje é o dia do arquivista, né? É uma data que foi meio que consagrada na década de 70, 80, mas ela remete à data onde houve uma primeira proposição de um arquivo público no Brasil, lá na Assembleia Constituinte, ainda de 1824, quando o Marquês de Pombal, então, ele faz a sugestão da criação de um arquivo público no Brasil, e aí, mais de 100 anos depois, então, a Associação dos Arquivistas pega essa data e institui o Dia do Arquivista no Brasil, né? Então, o dia 20 de outubro é o nosso dia, né? É uma profissão linda, uma profissão que ajuda as organizações e as instituições a lembrarem, relembrarem, né? A desenvolver seus feitos e seus fatos, né? E aí não é diferente com a Inspetoria de Higiene. A Inspetoria de Higiene do Espírito Santo, ela está no contexto da entrada do Estado para tentar resolver o problema crítico de saúde, né, no século XIX. O século XIX ele é um século onde o Estado abre, por diversas questões, obviamente não dá tempo da gente conversar sobre isso aqui, mas já foi colocado em outros momentos também aqui na série, né, desses eventos que o professor Sebastião e seu grupo organizam. Mas, de qualquer forma, o século XIX é o século onde, na metade do século XIX, é onde o Estado entra, né, na questão da saúde pública de forma a resolver esse problema que passa a ser, então, um problema seríssimo, né, para o desenvolvimento econômico e social, né, do Brasil. Isso não é uma questão só do Brasil, mas no mundo todo, né? E aí o século XIX, então, a metade do século XIX é esse momento, né? E as inspetorias de higiene pública, né, elas foram criadas a partir da Junta Central de Higiene, né, de 1851. A partir dessa Junta Central, todas as províncias, né, e os atuais estados acabam instituindo as suas inspetorias, né? Elas eram... a ideia é que elas pudessem coordenar ações de maior controle sanitário entre a população, né, de forma a combater as doenças do tipo varíola, cólera, tuberculose, beriberi, escarlatina, todas aquelas doenças típicas, né, do século XIX. Né. No caso do fundo, porque a Inspetoria de Higiene do Espírito Santo, ela tem uma atuação que vai, obviamente, se modificando ao longo do tempo, mas o fundo, ou seja, o acervo, o conjunto documental da Inspetoria de Higiene do Espírito Santo, ela compreende de 1850, mais ou menos, ou 1800 finalzinho da década de 40 do 800, não ainda como uma inspetoria, mas como ações ainda, né, muito incipientes, até mais ou menos 1957, quando há uma mudança brusca aí na forma como o Estado faz o seu controle sanitário, né. É interessante que esse acervo, ele foi, a gente chama de redescoberto, porque a gente começa esse trabalho quando eu sou chamada para ajudar os alunos da psicologia, muito interessante essa história, os alunos da psicologia lá no grupo de pesquisa sobre histórias das doenças mentais, história da loucura, lá no grupo de pesquisa lá no departamento de psicologia,
quando os colegas de lá me chamam para ajudar os alunos a resgatarem documentos históricos sobre a história da loucura no Espírito Santo. E foi aí, então, que a gente, nessa faina, nessa interação com esses alunos, que a gente redescobre, né, esse acervo, que na mudança do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, né, de alguns anos anteriores, houve uma mudança de espaço e esse acervo fica um pouco escondido em umas salas lá, e acaba que a gente descobre, e é tudo que a gente queria, e foi assim um deleite para todos, tanto para esse grupo de pesquisa lá no Departamento de Psicologia, como para nós aqui na Arquivologia, né? Então, a primeira ação de tratamento e contato com esse acervo foi, então, em parceria com o Departamento de Psicologia, da UFES, né? Esse é um acervo que tem 22 caixas, 22 caixas box. Não significa, é importante informar que não significa que esse é o único conjunto documental que fala ou que trata da questão da saúde ou do controle sanitário no Espírito Santo. Você tem vários fundos, né, vários fundos que conseguem e que abarcam documentos relacionados à história da saúde do Espírito Santo, mas esse é um fundo muito específico, né, e ele tem um conjunto documental muito, muito, muito interessante sobre essa ação de controle sanitário, principalmente a partir da década de 80, 90 do século XIX até mais ou menos as primeiras 2 décadas do século XX, é onde tem a maior concentração de documentos, né? Que é realmente quando você tem uma evolução rápida, né? Uma evolução rápida na ação do Estado sobre as epidemias, as nossas pragas sanitárias que assolou o Brasil todo, e o Espírito Santo não foi diferente, né? Esse conjunto documental, ele sofreu algumas organizações de arquivistas do próprio Arquivo Público do Estado. Vocês sabem, né, que o Arquivo Público do Estado do Espírito Santo é um dos mais antigos do Brasil. Então, você já tem aí um trabalho arquivístico sobre os documentos do Estado há muitas décadas, né? Então, ele já sofreu ou foi beneficiado por algum tipo de organização. Mas, de qualquer forma, ainda não havia, para esse documento, uma aplicação de uma técnica arquivista, que a gente chama de descrição arquivista, que é uma técnica onde você consegue visibilizar melhor aquele acervo, de forma a criar instrumentos de pesquisa para todos os fins, né? E obviamente, não obstante os fins de pesquisa histórica, né? Esse é um conjunto que tem manuscritos, né? Correspondências em geral, ofícios, relatórios, licenciamentos, a documentação do Estado do final do XIX para o início do XX, para o início do século XX, até mais ou menos a era Vargas, ela é, do ponto de vista tipológico, que a gente chama em arquivologia, os tipos documentais, muito pobre, no sentido de que só tem correspondência, ofícios, no máximo relatórios. Então, esses são os tipos mais usuais, mas não significa que esses tipos pobres, no sentido da comparação dos dias atuais, mas não significa que os conteúdos sejam pobres. Então, são tipologias muito diminutas, são poucas tipologias, mas de conteúdos muito importantes. Por isso que a descrição desses documentos é fundamental. Por quê? Porque pela sua tipologia, eu não consigo identificar a temática, não consigo identificar a ação estatal ou a ação organizacional ou governamental daquele documento. Então, eu preciso fazer uma leitura, descrever os seus dados e informações mais importantes, de forma que esse documento possa se tornar visível e possa fazer sentido para alguma pesquisa do hoje ou do futuro, né, próximo ou um futuro mais adiante, né. O interessante desse acervo é que a gente precisou, na verdade, a gente precisou criar o que a gente chama em arquivologia de séries, ou seja, o conjunto documental, ele tem uma finalidade, ou ele foi acumulado ao longo dos anos para uma determinada finalidade. No caso,
esse acervo foi, obviamente, acumulado para o controle sanitário, que era feito por essa inspetoria, né, que foi, obviamente, se modificando ao longo do tempo, mas o acervo vai se acumulando para esse fim. Mas o que acontece é que o acervo, quando você vai fazer uma análise, para que ele se torne visível, é importante que você faça uma subdivisão, porque senão fica muito difícil que nós, depois de 100 anos, 150 anos, né, da produção desses documentos, consigamos fazer algum tipo de interpretação e produção de sentidos desses documentos. Então, a gente pegou o acervo, fez uma análise. A primeira ação do acervo foi fazer o que a gente chama de um inventário sumário. O que é um inventário sumário? É você olhar todos os documentos, fazer uma leitura não tão rápida, mas também não tão demorada, uma leitura que se possa identificar quais são as temáticas, né? Ou quais são os grandes assuntos, ou as grandes funções que aquele conjunto documental trabalhou. Então, a partir disso, a gente criou 8 séries, ou seja, 8 divisões do acervo, para que a gente pudesse tornar esse acervo mais palatável para quem for fazer uma pesquisa. Então, a gente criou, por exemplo, dividiu, né, esse conjunto em administrativo, que é um conjunto, um subconjunto relacionado a documentos das atividades de controle de pessoal, despesa, compra de material. É um volume grande, né, existe uma proporção maior, né, desses documentos dentro do conjunto. Existe uma outra divisão que a gente chamou de vigilância sanitária, onde engloba os registros de atividade de inspeção sanitária, a inspeção nas casas, nas escolas, no cemitério, no comércio, né? Também tem dentro dessa divisão, ou essa subdivisão, todo o controle de surtos, epidemias, campanhas, imunização e controle ambiental. Tem uma outra parte desse acervo, uma outra série que a gente chama, né, chamada Assistência à Saúde. É muito pequena essa série, porque a história da saúde do século XIX para a virada do XX, ela não tem uma ação sobre assistência, propriamente dito. O controle sanitário fica muito mais sobre a salubridade ou não, né, o cumprimento ou não de regras de salubridade dos espaços. A assistência à saúde já existia, mas não era uma ação contundente do Estado. Mas você tem nesse acervo uma subdivisão, onde a gente encontra registros de hospitalização, encaminhamentos, né, consultas, encaminhamentos principalmente dos imigrantes, que da virada do 19 para o 20 passou a ser um grupo, um segmento populacional muito, como é que eu vou dizer, muito visibilizado pelo governo, né, por conta dos investimentos que se fazia nisso e para a finalidade a que esse grupo se cumpria, né, a finalidade que esse grupo tinha. Uma outra série também muito importante sobre licenciamentos, né, então, se você queria abrir uma farmácia, se você queria abrir um consultório, então você tem uma série de licenciamentos, de estabelecimentos e de profissionais. É claro que o grupo de profissionais de saúde daquela época era diminuto, né, ficava entre o médico e o farmacêutico, e alguns estabelecimentos do tipo farmácia, boticas, né, que se chamava na época, e alguns poucos estabelecimentos de assistência. A gente também conseguiu dividir esse acervo numa série chamada Controle Estatístico, e é bem legal, porque tem muitos relatórios. Com o passar das décadas, né, adentrando o século XX, foi necessário que essa inspetoria criasse, por exemplo, meio que sucursais nos municípios dentro do Espírito Santo. Então, você tem relatórios que esses municípios encaminham para Vitória, e Vitória encaminha para o governo central, né, o governo federal central. Então, há um conjunto bastante interessante de relatórios, né, toda a parte de relatórios, principalmente quando é identificado algum surto, né. Então, você tem uma parte de relatório bastante interessante, e os relatórios do século XIX incluem, inclusive, relatórios de atos civis, como casamentos, mortes, né, nascimentos, que eram, diante dos parcos dados estatísticos, esses eram dados que produziam algum tipo de interpretação daquela situação epidêmica. Tem uma série sobre normalização, uma outra série sobre controle portuário, que ela
avolumou documentos até que se criou uma inspetoria dentro do porto, por questões óbvias, né, de recebimento de imigrantes e também de produtos, né, e da globalização das doenças, lembrando, né, que as doenças no final do século XIX para o XX não eram tão globais como agora, mas já eram globais, né? E uma subdivisão de imprensa, né, que também era muito interessante na medida que havia uma interlocução dessa inspetoria com a imprensa para divulgar dados, para alertar a população, para fazer educação em saúde, não exatamente como conhecemos hoje, mas pelo menos trabalhar algum tipo de informe à população sobre questões de higiene, salubridade dos espaços, né? Esse inventário sumário, ele foi muito útil para que a gente pudesse identificar essas subdivisões, e a partir disso, então, passamos a fazer um inventário analítico, documento a documento, e isso ainda não acabou. Das 22 caixas, faltam 3 caixas, e a pandemia acabou atrapalhando um pouco isso, porque o arquivo ficou fechado por um tempo. Nós, agora, na UFES, estamos trabalhando ainda remotamente, né? As atividades práticas não puderam retornar, então a gente ainda não pôde retornar lá no arquivo público para concluir as 2 últimas caixas que restam. Mas, de qualquer forma, nós temos já 20 caixas, né? São quase 8.000 documentos, a maioria, 80%, quase 90% de documentos manuscritos. Ler os documentos manuscritos não é uma coisa fácil, precisa de algum conhecimento mínimo que seja sobre paleografia, então, às vezes, os alunos nem sempre conseguem ler, e a gente tem que fazer um intercâmbio aí entre os nossos paleógrafos, né, ou os nossos iniciantes em paleografia, para poder ler os documentos. Esse projeto é um projeto que já envolveu mais de 40 alunos, né? Ele já produziu artigos, uma dissertação de mestrado, que é o trabalho da Carol agora, que ela vai falar sobre essa pesquisa dela, né? E alguns artigos sobre o acervo, né? O acervo tem documentos muito interessantes, e eu destaco um documento, né, que a gente, inclusive, produziu até esse documento, a partir dele a gente conseguiu identificar alguns dados estatísticos, né, sobre algumas doenças do finalzinho do século XIX para o século XX no Espírito Santo, por exemplo, como as doenças que mais acometiam capixaba entre 1889 e 1891, 92, né? Bronquite, hepatite, pneumonia, rinite, tuberculose. Engraçado, né, que até parece que nós ainda estamos no século XIX, né, porque ainda são doenças que acometem não só os capixabas, mas a toda a população brasileira, né? Tuberculose. Agora, algumas doenças que talvez a gente tenha mudado de nome, né? A tal da febre gástrica, que hoje a gente não consegue reconhecer que doença é essa hoje. A febre hepática, talvez a gente tenha o tifo ou alguma outra doença. A febre amarela, né? A febre inflamatória, enfim, uma série a própria anemia, úlcera, né? Otite, coqueluche, tifo, úlcera de garganta, enfim, as doenças também têm sua história, né, gente? As doenças também vivem momentos onde as interpretações vão mudando ao longo do tempo, na medida que as pesquisas vão avançando, né? E esse documento é um documento bastante interessante. Eu recorto desse acervo, né, a gestão de um médico, que criou um documento bastante interessante, que é muito interessante para a história, para a arquivística, que é como se fosse um livro de controle de todas as doenças ou todos os casos que necessitavam de algum tipo de tratamento que ele encontrava nas suas inspeções pelas casas, pelo comércio, que é o que o próprio médico, né, o próprio inspetor chamado Ernesto Mendo, que também foi professor, né, e que depois fazia inspeção sanitária em escolas, né, ele criou um livro chamado Clínica dos Pobres, que, na medida que ele vai fazendo as inspeções, ele vai fazendo um controle, né, um controle das doenças ou dos casos que ele encontra
nessas inspeções que ele faz, né? O Estado, naquele momento, não tinha como suprir assistência para todas as pessoas, mas ele, como médico, via, então, a necessidade de fazer esse tipo de levantamento para, quem sabe, conseguir fazer algum tipo de oferta de assistência, né? Então, nesse livro, é um livro que não era ele foge do padrão da tipologia documental daquela época, por isso que é bastante interessante, e ele é um documento que hoje a gente chama, é um documento filé mignon, que a gente chama hoje, que a gente chama de documento com muita densidade informacional, né? É um documento onde tem o nome das pessoas, onde ela morava, mais ou menos, né, o bairro onde ela morava, qual era a idade, né, qual era o tipo de doença, qual era a profissão, né? Então, é um livro riquíssimo, é um documento riquíssimo, que eu destaco, né, dentre tantos outros documentos ricos desse acervo, né? A ideia é que no futuro a gente consiga digitalizar esse acervo, mas esse documento já está, esse especificamente já está digitalizado. Então, é um documento que eu destaco no Dia do Arquivista, né? Um documento que hoje a gente diz sobre que é um documento de uma densidade informacional alta, portanto, por ser um documento com uma densidade informacional alta, seria um documento permanente, né? Mas, na época, não era assim que se pensava, mas, graças a Deus, ainda bem que o acervo não foi eliminado e ele hoje está agora disponível para que a gente possa fazer as nossas consultas e as nossas pesquisas, né? Gente, era isso que eu tinha para falar sobre o acervo. Quem tem algum tipo de interesse sobre ele pode nos contactar. A gente tem o inventário dele, das 20 caixas, faltam só 2, né? Mas a gente está disponível para conversar ou para disponibilizar esse material e a gente espera finalizar aí, após a pandemia, esse trabalho e promover mais pesquisas e disponibilizar mais informações para que ele possa ser mais trabalhado, porque a riqueza dele realmente é bastante grande. Eu agradeço a oportunidade e fico à disposição para as perguntas. Bom, nós aqui agradecemos a você, Margarete. Margarete, essa documentação do Ernesto Mendo é realmente fenomenal. A Carolina se debruçou um pouco sobre esses documentos, né? E ela gentilmente me passou, e eu, a Jória e o professor André, inclusive, escrevemos um artigo só sobre o Ernesto Mendo, né? E o trabalho dele na clínica dos pobres, como eram chamados. Sim. Eu queria fazer, então, assim, te parabenizar pela fala, né? E te agradecer mais uma vez a sua disponibilidade em estar aqui colaborando conosco nessa empreitada. Bom, eu queria ainda fazer alguns registros, antes de passar para a Carolina, de pessoas que estão conectados aqui na nossa live. A Silvia Pimenta, o Felipe Mauriene, a Marcileia Seibert, a Gabriela Gobi, a Samara Elisa, os mochileiros, que deve ser uma pessoa que usa esse... Bom, enfim... Tânia Araújo, a Cristina Locke, o professor Frank, que é de Itarema, no Ceará, né? Leandro Martins, que é de Conceição do Ipanema, Sônia Barreto, Elesiário Lima, Zilma Rios, Luísa Alvarenga, e lembrando também que o Jussieldo, que é lá do Crato, no Ceará, né, da Universidade do Cariri, que em breve estará defendendo a sua tese de doutorado junto à Universidade Federal Fluminense, né, falando sobre a passagem do cólera, né, na região que ele pesquisa, né, mas trabalhando história das doenças e política, né. Bom, passemos então a Carolina Dias para a sua fala. Olá, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer ao professor Sebastião pela oportunidade, a ProEx, toda a iniciativa do projeto, parabenizar, agradecer a professora Margarete e parabenizar também os meus colegas arquivistas, né? Hoje comemora-se o nosso dia, e agradecer a todos que estão acompanhando. Bom, a ideia da minha fala é trazer um pouco dos resultados da minha pesquisa.
que teve como objetivo um estudo histórico-documental da Inspetoria de Higiene Pública do Espírito Santo. Foi a partir da análise dos documentos pertencentes ao fundo da Inspetoria de Higiene Pública, e esse fundo nós identificamos a documentação do período de 1840 a 1957, que fazem parte, né, como a professora Margarete muito bem explanou no início, do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo. E com isso, nós investigamos como foram construídas as primeiras estratégias e ações de saúde pelo poder público capixaba, no momento que ocorriam diversas epidemias. Nós identificamos as doenças como cólera, febre e varíola como foram doenças que apareceram bastante na documentação neste período. Apesar de uma forte tradição historiográfica brasileira acerca do desenvolvimento das políticas de saúde, ainda são poucos os trabalhos acadêmicos que faziam em relação ao Espírito Santo. Assim, a partir da análise documental das fontes primárias, a gente teve como um projeto de mestrado suprir parcialmente esta lacuna e identificar essas políticas de saúde implementadas pelo governo do Espírito Santo, por intermédio da Inspetoria de Higiene Pública. Eu tento compreender, por meio da documentação oficial, as medidas que a Inspetoria de Higiene coordenava no final do século XIX, e apresentando também as intenções dessas medidas, né? Eu vou falar de duas concepções que podemos observar no estudo da documentação, e também com outros trabalhos acadêmicos que muito me auxiliaram, né? Os trabalhos da Betânia Figueiredo, a obra Cidade Febril, Cortiços e Epidemias na Corte Imperial, do Sidney Chalub, o Nascimento da Clínica, de Michel Foucault, o trabalho pioneiro neste assunto, né, no Espírito Santo também, com o professor Sebastião, sobre a cólera e os surtos epidêmicos nos 800, na província do Espírito Santo. Um trabalho também que foi muito importante foi o trabalho da Kaori Kodama, né, Epidemias e Tráfico, que foi umas considerações do discurso médico sobre a epidemia de febre amarela no Brasil, na última década dos 800, e também as edições de Uma História Brasileira nas Doenças, organizada também pelo professor Sebastião, que foram bibliografias muito interessantes para mim durante o momento da produção da dissertação. Das concepções acerca das epidemias, os médicos acadêmicos, eles eram defensores do infeccionismo, a partir de enxergar as moléstias, as doenças, sendo transmitidas diretamente de um enfermo, de uma pessoa enferma para uma pessoa sã. E ela era disseminada por exalações emanadas pelos doentes ou pelo ambiente infecto. Ou seja, entendia-se que o contato com substâncias orgânicas em decomposições, que é o que eles chamavam de miasmas, essas ideias são notadas nos ofícios da Inspetoria de Higiene Pública, porque por muitas vezes nós encontramos solicitações de limpeza urbana, formulação de medidas higiênicas, e que os médicos acadêmicos, eles eram também denominados de contagionistas, que era uma outra visão, que admitiam, né, que a doença poderia ser transferida de uma pessoa para outra, por meio do contato físico ou indiretamente, pela proximidade com objetos contaminados pelos doentes. É um momento de institucionalização do saber médico, né? Estava tendo grandes discussões no final do século XIX sobre esses paradigmas de infeccionismo e contagionismo. O autor Chalub, ele diz que os doutores, infeccionistas, enfatizavam muito o surgimento dessas moléstias através da negligência da população às condições sanitárias e também negligência do Estado como um todo. Já o contagionismo era um paradigma do contágio, que era encontrada, a gente analisou diversos documentos que informava isso, assim, por exemplo, no início do ano letivo de 1890, tem um ofício em que o inspetor de higiene, ele solicita ao governador, né, do Espírito Santo o adiamento das aulas, devido a um surto epidêmico de febre amarela. Ele apresenta nesse documento uma justificativa, o fato de que a infantil humanidade, as crianças,
desconhecia preceitos higiênicos, então era necessário o adiamento das aulas, por conta desse surto de febre amarela. O surto de febre, durante grande parte do século XIX, né, a febre amarela se fez presente na capital do Espírito Santo, como também nas cidades interioranas. Ela demandou, então, o adiamento e a suspensão dos períodos de aulas, né, e essa medida foi tomada na perspectiva de controlar uma possível propagação da doença entre os alunos das instituições escolares, tanto públicas como particulares. Percebemos ao longo da verificação dos ofícios que a população muitas vezes carregava uma certa culpa dessa propagação das doenças epidêmicas, né? Em diversos documentos, o Ernesto Mendo, já mencionado pela Margarete, que mais no final eu também vou falar da minha dissertação, um último capítulo a respeito da vida do Ernesto Mendo. Não faço uma biografia sobre ele, mas apresento como era o trabalho dele na inspetoria. E aí, no final do século XIX, né, que a gente estava inaugurando uma construção das instituições públicas de saúde, né, foi um período que acompanhamos um aparecimento dessas doenças, como eu já citei, da febre amarela, da cólera, da varíola, porque, assim, as bases do que a gente conhece hoje de saúde pública, elas foram ser constituídas somente a partir do século XIX, que começaram a aparecer no próprio corpo teórico da medicina acadêmica, concepções que argumentavam a favor da noção de que as causas sociais também poderiam estar por trás da produção e do desenvolvimento de doenças. E ainda que a medicina tivesse demonstrando uma preocupação com problemas ambientais, somente a partir do século XIX que ela começa a se constituir como uma ciência da sociedade. Então, nesse sentido, né, que a Inspetoria de Higiene, ela foi criada por uma ordem do governo imperial, quando em 1851 foi criada a Junta Central de Higiene Pública, para combater a febre amarela, que arrasava a população lá no Rio de Janeiro, na capital do Brasil, então. E aí, serviços semelhantes ao que estava acontecendo no Rio de Janeiro ocorreram em outras províncias. No caso da província do Espírito Santo, foi criada a instituição Inspetoria de Higiene Pública. E tinha, né, essas funções de coordenar essas ações, muito bem colocado pela professora Margarete, ações mais do controle sanitário do ambiente da população capixaba, ainda não tinha muita a questão da assistência, era mais a questão de controlar o que eles falavam muito da salubridade. E aí, para a realização da minha pesquisa de mestrado, a gente delimitou o final as últimas décadas do século XIX, compreendendo a fase de final de Império, início da República Brasileira, e a escolha desse recorte cronológico se deu pela estruturação mesmo da inspetoria a partir deste momento, como uma tentativa aí de debelar as epidemias que a população, né, estava afetando a população, a economia brasileira, e especificamente neste trabalho, a população capixaba. Este trabalho, né, ele é caracterizado como uma pesquisa de procedimentos técnicos que se enquadram numa bibliografia documental. E, como eu mencionei, as minhas fontes principais foram a documentação oficial da inspetoria, e a gente acreditou na época, e acreditamos até hoje, como a Margarete muito bem mencionou, que conhecer essa documentação alarga o nosso conhecimento sobre a temática de história das doenças e da saúde pública capixaba. Bom, interessante falar também um pouco mais que essa sociedade do século XIX, ela estava se sentindo acuada pelas epidemias. Foi no verão registrado que no verão de 1849, 1850, as autoridades públicas perceberam essa necessidade de uma organização institucional. Alguns historiadores vão dizer que, a partir do momento que as ações elas aconteciam difusas, né? Mas tinha a Inspeção de Saúde do Porto, o Instituto Vacínico, que era destinado a cuidar da população, o Instituto Vacínico, desde 1846.
A Junta Central de Higiene, ela foi formada com o objetivo de centralizar, né, lá no Rio de Janeiro, na Corte, depois a capital, as medidas, né, do poder público daquele momento em formação. A Junta Central de Higiene, ela trabalhou em diversas esferas públicas da cidade do Rio de Janeiro também, essa junta primeira lá, né, e ela procurou controlar também as instâncias que tinham competências da saúde, ações junto com o Instituto Vacínico e da Saúde do Porto. O século XIX também se destaca por ter sido um período em que houve uma disposição por aumento dessas epidemias, alguns autores vão destacar isso, os surtos epidêmicos, né, da febre amarela, e também de outras doenças que se espalhavam nas regiões do país. E provocava, assim, um medo, uma angústia, e principalmente mortes da população brasileira. Acredito que seja possível afirmar que houve a preocupação da Inspetoria de Higiene Pública do Espírito Santo com essas doenças, né, a febre amarela, a cólera, a varíola, que estavam presentes no cotidiano da população capixaba do século XIX. Então, a gente observa nos manuscritos da Inspetoria de Higiene Pública que as ações elas foram se tornando mais abrangentes e complexas, né? Passou de responsabilidade da instituição a criação e a regulamentação do serviço de saneamento, a medicação da população, a gente encontra diversos ofícios solicitando linfa vacínica, né, que é o que eles chamavam de vacina na época, para distribuir para a população. O inspetor, ele sempre trocava telegramas com as autoridades solicitando essa linfa vacínica, o controle da taxa de mortalidade da população. Uma coisa interessante também foi a implantação de cemitérios em áreas afastadas do núcleo urbano. O doutor Ernesto Mendo, ele estava envolvido com isso, é possível notar, com a leitura da documentação, essa temática também. Ele via a necessidade de que os cemitérios fossem para uma área mais afastada da população, e essas ações governamentais, elas estavam na ordem do controle, da expensão e da orientação, né, das instituições. Como a gente pode perceber na documentação, a limpeza, o asseio das casas, dos quintais, porque existia um regulamento sanitário que era a ser cumprido, né? E o inspetor de higiene, ele era a figura do Estado que representava e que cuidava para que esse regulamento sanitário fosse cumprido. Então, assim, é interessante notar que toda essa assistência à saúde, essa preocupação com a salubridade da Inspetoria de Higiene Pública do Espírito Santo, ela se articula com o mesmo período, né, que estava se instituindo um saber médico no país, né, um saber acadêmico, e que esse saber acadêmico, é interessante lembrar, existiam as duas principais faculdades de medicina no Brasil, que estavam localizadas na Bahia e no Rio de Janeiro, e, consequentemente, era esse saber acadêmico, médico, que era representado pela Inspetoria de Higiene Pública, né, por meio dos seus inspetores. Os seus inspetores, eu digo porque também a gente conseguiu notar que havia delegacias municipais de higiene, em que um médico, ele era responsável por essa comunicação da capital, Vitória, com os municípios do interior, onde também notava-se casos de epidemias. E ainda assim, sobre o trabalho, a minha dissertação, no primeiro capítulo, eu faço um balanço historiográfico, né, porque inicialmente a gente foca nos trabalhos escritos pelos médicos que enxergavam a história da medicina articulada à formação dos médicos nas primeiras escolas, né, criadas na Bahia, no Rio de Janeiro, já no início do século XIX,
E exemplo desses trabalhos de uma historiografia da medicina brasileira é a História e Medicina no Brasil, de Licurgo, é uma obra de 1947, e a obra de Pedro Nava, de 1949, intitulada Capítulos da História da Medicina no Brasil, porque ambos os médicos eles buscavam, em suas publicações, elencar os aspectos que estabeleciam uma visão enobrecedora da profissão do médico. Já na década de 60, algumas produções historiográficas sobre a medicina foram marcadas pela influência do pensamento Foucaultiano. Foram alguns estudos da medicina acadêmica de Foucault que interpretou a medicina, desenvolvida ao longo do século XIX, como um instrumento de forma privilegiada do Estado para a disciplinarização da população urbana em formação. E também, dentro desse balanço historiográfico trazido no primeiro capítulo da dissertação, eu trago também um terceiro momento dessa produção historiográfica de história das doenças, da medicina do Brasil, que são trabalhos como o de Figueiredo, que vai falar sobre os saberes dos pajés, o conhecimento das ervas, as mulheres, as parteiras, como que estavam esses agentes presentes no decorrer do século XIX. E questionar também o prestígio da classe médica com a população brasileira, que se encontrava em contato com uma série de diferenciadas curas, né? Poderiam ser acionadas em detrimento, quando a população estava doente, em detrimento da medicina oficial. E também existiam tensões entre esses agentes, né? Entre os curandeiros, entre os médicos oficiais, porque o saber médico ele estava instituído pelo poder público e em processo de construção de políticas de saúde. Bom, a gente utilizou outros trabalhos também, e, assim, a documentação, ela proporcionou a identificação das delegacias municipais, né, que eu havia dito, que eram localizadas nos municípios interioranos. A gente localizou no estado do Espírito Santo os municípios de Alfredo Chaves, Anchieta, Baixo Guandu, Cachoeira de Itapemirim, Cachoeiro de Santa Leopoldina, Cariacica, Guarapari, Iconha, Itapemirim, Santa Cruz, São Mateus, São Pedro do Itabapuana, Viana e Vila de Beneventes. São exemplos de locais onde ocorreu a instalação das delegacias de higiene municipais. E cada uma delas possuía um delegado de higiene responsável pela tarefa de coordenar o tratamento e a questão da salubridade que eles debatiam naquele momento. A presença das delegacias de higiene municipais, né, pode ser notada no decorrer das últimas décadas do século XIX. Nós buscamos, por meios da documentação, né, dos telegramas, dos relatórios, entender como esse saber médico oficial, representado pela Inspetoria de Higiene Pública, propiciava as ações que visavam a contenção desses surtos epidêmicos, e também avaliava as condições sanitárias das cidades, né? Isso foi fundamental, a utilização também de fontes como o periódico Correio da Vitória, que circulou na capital do Espírito Santo, como resoluções, petições, e enfim, toda essa documentação também revelou como que estava acontecendo as medidas de higiene nesse período. Importante, assim, no final agora, eu queria comentar um pouquinho sobre o que eu trouxe no terceiro capítulo da dissertação, a investigação das medidas controladas na gestão do médico Ernesto Mendo. O médico Ernesto Mendo Andrade de Oliveira, ele atuou como inspetor de higiene nas últimas décadas, entre 1886 e 1895, ele trabalhou aconselhando sobre saúde pública, examinando todos os aspectos da vida social, né, habitação, saneamento, assistência às pessoas, a verificação da prática legal da medicina. É interessante essa parte, porque em diversos documentos a gente pode encontrar isso também,
que estava se tentando conter a utilização de alguns produtos, utilização de curandeiros, de rezas, dessas coisas que aconteciam. E aí, uma certa ocasião, inclusive, o Ernesto Mendo, ele intervém, ele vai até o centro da cidade verificar a ação de curandeiro, e também uma investigação da vida dele, que eu faço no capítulo, é considerada da possibilidade da gente aprender, por meio da recuperação dos registros, uma memória institucional, né, da vida dele, assim, né, como que ele participou da Inspetoria de Higiene. Ele é um nome que nos chamou a atenção, né, a partir do momento que percebemos um extenso período de atuação desse inspetor, e como Margarete mencionou, o Ernesto Mendo, ele teve outras atividades políticas e profissionais, né, ele foi professor de História, ele foi, num período lá, a gente tem até um registro no Correio da Vitória, quando é divulgada a saída dele das aulas, né, a imprensa utiliza mais uma derrubada do governo. Foi demitido o professor Ernesto Mendo, professor de Geografia e História, para se dedicar só à inspetoria, né, só à profissão de médico. E a gente levou também, entendeu, assim, quais são as atividades que ele fazia e tudo mais, né, nesse último capítulo, e no decorrer da sua história profissional, o que chamou muita atenção foi que ele também, né, por participar da cena política capixaba, né, ele participou do movimento abolicionista em Vitória, entre 1869 e 1888, e participou da fundação da primeira associação emancipacionista da província, denominada Sociedade Abolicionista do Espírito Santo. Então, fica aí essa curiosidade também sobre o inspetor Ernesto Mendo. Bom, é isso. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês. E muito obrigada. Nós aqui agradecemos a você, Carolina, né? Bom, pela sua participação, né? Te parabenizamos, assim como parabenizamos também a professora Margarete. Agora, então, a gente vai passar para as perguntas que chegaram até nós, né? E vamos lá. Eu pediria aí a Sabrina que colocasse, né, as perguntas. Só um segundo. Bom, o Felipe Mauriene faz a pergunta seguinte: infeccionismo versus contagionismo. Sabes que o doutor Mendo era egresso da Escola Tropicalista Baiana, né? Aqui no Espírito Santo Provincial, qual dessas duas correntes acadêmicas esse médico seguia ou praticava? Alguém de você, a Margarete ou a Carolina, gostariam de responder? Carol, pode responder. Sim, então, a gente encontra, na verdade, as duas correntes, tanto o infeccionismo quanto o contagionismo, né? Há momentos em que ele consegue entender que é necessário que haja uma quarentena, que a população não fique junta, então ele chega na casa das pessoas, tem esses episódios também, né, que seria o contagionismo, e o infeccionismo a partir do momento que ele é muito preocupado com a salubridade, ele é muito preocupado com o que eles chamam de miasmas. Então, a gente percebe as duas correntes. Carolina, vou seguir um pouquinho aí para você, para falar para o Felipe, porque, na verdade, essa ideia que se tinha, né, de que haviam duas correntes totalmente antagônicas, contagionismo e infeccionismo, hoje isso já está ficando, vamos dizer assim, para trás, né? Ou seja,
quem era infeccionista não necessariamente não era contagionista, e quem era contagionista não necessariamente não era infeccionista. Então, ora, como a Carolina bem colocou, ora é uma coisa, ora é outra, então você vai achar muito dessa questão. Agora, não há como negar que a corrente contagionista acabou, vamos dizer assim, se tornando a mais, vamos dizer assim, a mais forte, né? A que vai mais ser seguida, até porque o contagionismo ele ainda vai adentrar no século XX, quer dizer, mesmo já com o avanço da medicina, ainda vai se pensar. Nós vamos ver a Cíntia Moreira, lá na dissertação dela de mestrado, ela vai falar de 1908, do governo de Jerônimo Monteiro, e ela vai mostrar exatamente isso, quando vai se destruir lá, ou vai se reformar o quartel, né, se faz uma alegação exatamente isso, dos miasmas, do mau cheiro. Então, assim, 1908 não era mais para isso estar vigorando, mas é uma longa duração, como já dizia Brodel, ou seja, às vezes as coisas estão convivendo no mesmo momento, entendeu? O que está passando e o que está chegando, eles vão convivendo conjuntamente. Mas muito bem respondido aí pela Carolina. Bom, temos mais pergunta. A Luísa Alvarenga, ela faz a pergunta. As informações sobre a documentação, né, acho que a Luísa estava se referindo, sobre a história da saúde das doenças, né, as informações do século XX são mais raras? Se sim, por quê? Alguém quer responder a isso? Eu respondo. Então, vamos lá. Sebastião, tudo bem, Carol? Posso responder essa? As informações do século XX, nós hoje no século XXI, produzimos mais informação registrada do que produzíamos no século XX e, obviamente, do que produzíamos no século XIX. Óbvio, por questões tecnológicas, porque hoje conseguimos, a partir dos avanços tecnológicos na área de comunicação e informação, a gente consegue, obviamente, armazenar e produzir mais dados e informação. Então, isso é uma verdade, né? Em relação às informações que as organizações e o Estado ele também pode produzir e registrar. No século XIX, isso tem a ver com o tamanho do Estado, né? Então, todo mundo sabe a dinâmica, né, do enxugamento do Estado, principalmente no Ocidente, no final do século XIX, e depois um aumento do Estado a partir, então, da Primeira Guerra Mundial. Então, conforme o Estado diminui, você tem uma diminuição de produção informacional. Conforme o Estado aumenta, ele tem, obviamente, um aumento de produção informacional. Então, essa dinâmica, ela adentra séculos e séculos, né? A própria arquivologia, ela surge a partir da necessidade de se organizar e se manter acessível um conjunto de documentos a partir do final da Revolução Francesa, né? Quando a França começa a fazer, aumentar, né, os seus domínios, né? Ele começa, então, a França começa a ter um pequeno problema. Ele vai conquistando, né, outros territórios, outras nações, e a produção de informação deste controle territorial passa a ser um problema, porque antes existia um conjunto de ações do Estado, agora o Estado aumenta por conta de conquistas territoriais, então você aumenta a produção de documentos. Então, a própria arquivologia surge exatamente por isso, porque você tem uma produção de documentos e informações, justamente porque o Estado passa a ser... passa a agir e passa a atuar em mais outras áreas, ou passa a ser grande, né? Quem não conhece os arquivos das antigas, ou a incipiência de arquivo das antigas civilizações, né? Então, os impérios, né, eles produzem, mesmo que seja muito diminuto em relação ao que produzimos hoje, os impérios, eles produziram muito mais informação e registro que as pequenas aldeias, os pequenos ducados. Então, sim, o século XIX tem menos informação e documento do que no século XX, mas mais relacionada
a questão da produção, a ação do Estado e também a atividade econômica, de uma forma geral, hoje é muito mais, ou mesmo no início do século XIX, era muito mais diversificada do que no século XX. Não sei se eu respondi, Luísa. Eu acho que a Luísa, ela está, acho que a Margarete, a Luísa, ela faz o doutorado e a tese dela é sobre a malária na Estrada de Ferro Vitória-Minas, né? Talvez Luísa, ela realmente encontrou dificuldades em achar as fontes, né? Mas, assim, eu acho que é preciso relativizar um pouco, Luísa, porque você está trabalhando com uma documentação de uma empresa, né? Porque a Estrada de Ferro Vitória-Minas era uma empresa, na verdade, particular, né? Então isso às vezes é muito mais fácil dessa documentação acabar se perdendo efetivamente, né? Sim, sim. Ou se também assim alguma informação se quer esconder, não quer que apareça efetivamente. Então são casos, é um caso bastante atípico, né? Procurar talvez a documentação do Estado, fica parecendo que tem muito mais, né? Mas eu acho que é uma especificidade mesmo do seu objeto, Luísa, mas esse é que é o trabalho do historiador, escarafunchar e achar fotos, né? Essa é a função. E, professor Sebastião, tem uma outra questão também. Uma coisa é o volume de produção informacional e documental. Isso é um fenômeno que você observa, o Estado aumenta, o Estado diminui, isso é um fenômeno. A outra coisa esse volume documental está organizado de forma que nós, da outra ponta, seja lá qual é o pesquisador, que pesquisador nós somos, se essa documentação está acessível. Então, esse tratamento da inspetoria de higiene é uma forma de você dar visibilidade a esses documentos. Se os documentos foram produzidos em larga escala, mas não estão organizados e acessíveis, é quase como se ele não tivesse existido, né? Porque eles não estão acessíveis. Eu lembro, Margarete, quando eu fui fazer o meu doutorado, né, eu fui para um arquivo das escolas distintas, cheguei no arquivo e falei, olha, eu queria documentação da escola normal e do colégio do Carmo. Sim. Aí a mulher me levou lá numa sala e falou, está aqui. Eu falei, não, mas eu só quero dessas duas, eu não quero das outras. Não, mas o senhor tem que procurar aí, se o senhor vai encontrar ou não, né? Então, esse, né? Ou seja, não é que não existia documentação, ela existia, só que ela não estava sistematizada e eu tinha que me virar e achar, procurar agulha em palheiro, né? Esse que é o trabalho, às vezes, também do historiador. Bom, temos uma outra pergunta do Felipe Maurienne, e acho que aí pode ser para vocês duas, ou pode ser uma só para responder. Ele pergunta, o que diferencia a arquivologia da biblioteconomia? Qual o grau de interdisciplinaridade entre essas duas ciências? Quer falar, Carol? Bom, eu acho que é um desafio com a professora, como Margarete aqui. Eu acho que a Margarete poderia explicar isso. Posso. Que geralmente a gente, arquivista, né, recebe muito. São duas ciências que estão ligadas à organização da informação registrada. Se você fosse criar, se eu fosse dizer para você, Felipe, alguma coisa que liga as duas ciências, eu diria isso. As duas trabalham com organização e ferramentas de acesso e democratização de informações registradas. Qual é a diferença das informações registradas da arquivologia e qual é a diferença para as informações registradas da biblioteconomia? As informações registradas da arquivologia são aquelas informações que são produzidas pela atividade humana organizacional, ou seja, um coletivo de pessoas que querem realizar um trabalho, que tem uma finalidade para realizar um trabalho. Não importa qual o trabalho, não importa qual o coletivo. Na execução desse trabalho orgânico, coordenado, ele vai gerar uma série de informações registradas, e não registradas também, mas a arquivologia se detém as registradas. Então, é esse o foco das informações da arquivologia.
é a organização das informações registradas em formato de documento, porque hoje ainda a arquivologia trabalha, tem como objeto ainda o documento, isso é uma questão que está sendo discutida, mas ainda é o documento. O documento é um conjunto de dados que performa uma informação que faz sentido para alguém. E a biblioteconomia, ela trabalha, então, a informação registrada a partir da produção do conhecimento humano. Ele é mais ligado à produção do conhecimento, à produção o registro de tudo, de toda a acumulação de ideias, de conhecimento que o ser humano produziu. Então, essa é mais ou menos a diferença entre as duas. Mas ambas trabalham com as informações registradas humanas, uma mais focada para as informações registradas do ponto de vista da organização, das atividades organizacionais, e a outra ligada à produção de informação, da produção do conhecimento. Né? Eu tentei simplificar, tá? Não sei se me fiz claro. Bom, concorda, Carol? Sim, concordo. E, assim, um exemplo muito, muito simples, mas que muitas vezes eu respondo, né, quando as pessoas perguntam, você é formada, arquivologia, ainda não conhece, e é bom a gente divulgar, a gente falar a importância do profissional. Por exemplo, na sua casa, você organiza a sua documentação, sua carteira de identidade, seus exames de saúde, tudo isso vai formar um acervo seu, né, que é seu. Por exemplo, isso é um assunto da arquivologia. Por exemplo, a sua biblioteca na sua casa, que é uma informação produzida por outras pessoas e que você organiza de acordo com o assunto ali, o que eu quero, o que é interessante para mim, eu compro livros e eu vou estudando, isso é um assunto da biblioteconomia, com todas as suas técnicas internacionais de organização dos livros, né, da sua biblioteca. É um exemplo, assim, bem comum, mas que ilustra, né, assim, para as pessoas que estão chegando na área, estão querendo conhecer, entender mais do que essas duas áreas trabalham. Bom, eu tenho algumas falas aqui que eu gostaria de dizer. A Marcileia Seibert diz, excelente temática, parabéns aos palestrantes, então parabéns a Carolina e a professora Margarete, né, e ao nosso querido professor Sebastião. Obrigado, Marcileia. A professora Sônia Barreto, a professora Sônia Barreto fala parabéns ao professor Sebastião pela magnitude do projeto e também fala que a Margarete e a Carolina, que ela gostou muito do tema e da apresentação de vocês. O Felipe Mauriene, efusivas felicitações para as expositoras, Margarete e Carolina, bem como para a coordenação e equipe do projeto História nas Redes. O Leandro Quintão parabeniza vocês duas pela exposições e esclarecimentos. A Pró-Reitoria de Extensão informa que, na verdade, eles solicitam, né, que as pessoas não esqueçam de se inscrever no canal, né, e ative o sininho para receber notificações sobre as lives e vídeos desse e de outros projetos de extensão da UFES. A Silvia Pimenta diz que está adorando o debate e achou ele muito rico, né? A Ivana parabeniza todos os arquivistas e o Leandro parabeniza a Margarete e pergunta o Leandro Martins. E essa pergunta que eu iria fazer também, se os trabalhos, né, ele pergunta só do Ernesto Mendes, estão disponibilizados, né, se estão disponíveis para o público virtualmente. O que eu queria saber isso, Margarete, vocês fizeram, você e Carolina, vocês fizeram, estão quase concluindo o trabalho dessa documentação que deu 20 e poucas caixas, né, e você falou que faltam 2 ou 3 caixas. Essa documentação, vocês fizeram esse trabalho, mas foi feito pelo arquivo toda a digitalização dessa documentação ou não? Vocês só fizeram a organização?
Ainda não foi digitalizado, mas ainda vai ser. A única coisa que a gente tem digitalizado é aquele documento da Clínica dos Pobres, que você teve acesso e tal. Isso não está disponibilizado no site do arquivo, mas quem quiser eu posso mandar por e-mail, sem problema nenhum. Mas a ideia é que esse documento seja digitalizado no futuro. A gente está precisando fechar essa descrição agora, depois tem toda uma técnica, né, de preparar tal, e depois tem que arrumar um projeto para poder terminar o projeto para digitalizar. Mas ele não está digitalizado ainda, tá? Tá. Bom, nós temos ainda também o Jussieldo Ferreira Alexandre, lá do Ceará. Ele parabeniza vocês duas, né, debatedoras, e também parabeniza a organização do evento, né, diz outra mesa interessante, a documentação relacionada à saúde e à doença é bastante rica e envolvente. Bom, então, nós não temos mais nenhuma pergunta, então a gente vai encerrar por aqui, né, a nossa live de hoje, mas gostaríamos de convidá-los para a nossa próxima live, na terça-feira que vem, dia 27 de outubro, às 17 horas, intitulada O Espírito Santo sob Trilhos, século XIX e século XX. Né? Na verdade, eles vão falar sobre ferrovias no Espírito Santo, né? E os debatedores serão a Cláudia da Silva Ferreira, que é mestre em História, né, e é professora do IFES, e Leandro do Carmo Quintão, que é mestre e doutor em História, e também é professor do IFES, né? E a mediadora será a Jória Scolfaro. Então, vamos aí, antes de passar a palavra para as duas palestrantes de hoje, para se despedir, registramos que a Cristina Locke parabeniza vocês duas pela apresentação, e a Maria Tomás também parabeniza a vocês e a todos os envolvidos no projeto. Então, professora Margarete, você com a palavra para as suas despedidas. Eu agradeço imensamente, né, a oportunidade de estar aqui conversando essa cachaça, né, que é a documentação e a história da saúde no Espírito Santo, no Brasil e no mundo, óbvio, né? A saúde, que é uma temática que está sendo muito, muito em voga hoje por conta dessa crise sanitária que vivemos hoje, né? Então, o entendimento do que fizemos no passado para debelar algumas crises sanitárias, também é interessante que seja revisitado, porque existem lições, existem erros, né, que não precisam serem repetidos. E agradeço a oportunidade, parabenizo toda a equipe do projeto, né, e do grupo de pesquisa do professor Sebastião. E quem tiver disponível, tem interesse em se aprofundar nessa temática e nesse acervo, pode entrar em contato com a gente, que a gente conversa, bate papo, evolui. E agradeço também a Carolina, né? Um beijo, Carolina. Um tempo que a gente não se vê, né? E também estou disponível para você, qualquer questão, e vamos continuar trocando ideias, né, sobre essa temática. Obrigadão, gente. Um abraço. Obrigado a você, Margarete. Carolina, você com a palavra. Olha, muito obrigada, estou muito feliz pela oportunidade, foi muito bom revê-los, estou com saudades também, né, quanto tempo. Obrigada, professor Sebastião, foi meu orientador, Margarete também foi minha orientadora, desde a iniciação científica, e muito obrigada por toda a oportunidade, e estou muito feliz, e que venham novos trabalhos, né, nós vivemos um momento bem delicado, que é necessário, como a Margarete bem colocou, voltarmos à história, aprendermos com os erros e olharmos para o que a gente está vivendo agora, né? É bom a gente estar estudando e se aperfeiçoando, e que venham novos trabalhos também dessa temática muito interessante e envolvente, como disse aí no nosso chat. Pois bem, então, com isso, então, nós vamos nos despedindo do dia de hoje, né? E esperamos contar com todos vocês na próxima terça-feira, dia 27, né, para que a gente possa ouvir a Cláudia da Silva Ferreira e o Leandro do Carmo Quintão, que vão falar sobre Espírito Santo, sobre trilhos, século XIX e XX. Bye, bye para todos, até a próxima oportunidade.